sofri com um relacionamento abusivo durante 8 anos, o que me levou a uma quase morte. Eu fiquei 8 anos vivendo com essa pessoa e foram vários episódios, até que quando eu coloquei um ponto final na relação, nós estávamos separadas, ele invadiu a casa de madrugada e ele me espancou. Eu estava dormindo e eu acordei com ele me dando vários golpes. Então ele me espancou com um pé de cabra, eu tive várias fraturas no braço, eu tive mais de 20 pontos na cabeça. A violência, ela foi muito marcante para mim, assim, porque ela quase levou minha vida, mas o que me marca desse momento, na verdade, é a omissão, né, de um todo, assim. Antes de chegar nesse episódio da violência em si, daquele momento, eu passei por várias situações em que eu não tinha forças, eu não tinha coragem. Muitas vezes eu tinha vergonha, né, de falar sobre isso, sobre o que eu vivia, o que eu estava passando ali. E, e eu não tive um apoio. Sim, claro, muitas vezes eu não conseguia falar, né? Para minha família, por exemplo, eu não consegui dividir, compartilhar, falar abertamente sobre a violência, mas em outras pontos de vista, assim, algumas pessoas viam aquela situação e muitas vezes elas eram omissas, assim. Eu não ouvia um toque de um conhecido falando, olha, isso não é legal, essa relação não tá boa. Então, mas eu sofri vários episódios, foram vários tipos de violência que eu sofri durante esses 8 anos. E eu me sentia só, muitas vezes. Eu tinha vergonha, medo. E também é importante lembrar de que esses agressores, eles são pessoas do nosso convívio, né? Próximos de você. Na verdade, ele é da mulher, ele é ali o amor dela. Então, nessa época, essa pessoa, que era o meu algoz, né? É, Querendo ou não, ele era o meu algoz, ele era também aquele objeto do meu. Eu projetava muitas coisas com ele. Então, assim, todos os meus planos, tudo que eu pensava era com essa pessoa. Eu não via ele como um monstro, né, nessa época, e eu não conseguia enxergar, não era claro para mim. Mesmo passando Então, por essas situações, você não via isso. mesmo passando, eu vivi um ciclo de violência muito intenso, porque ao mesmo tempo que esse agressor, essa pessoa com quem eu me relacionei, ele era agressivo, violento, eu posso dizer até misógino, ele era muito carinhoso, muito cuidadoso, daquela forma sempre para cobrir aquela ação que ele tinha Bate a antes. sopra. Pedia desculpa, Exatamente. vinha todo romântico depois. Sempre. Depois dos episódios de violência, sempre vinham cobertas assim de desculpas, de presentes, de formas de fazer com que eu esquecesse aquele momento que tinha acontecido ali antes. Isso se repetiram milhares de vezes. Foram milhares de vezes nesses 8 anos. Às vezes, o ciclo demorava e às vezes ele era rápido, às vezes era de um dia para o outro. Eu sofri um tipo de violência em um dia, ele pedia desculpa no final do dia, dizia que aquilo nunca mais ia acontecer, que foi um erro. Algumas vezes eu me sentia culpada por aquilo que aconteceu, porque ele falava assim: olha, eu fiz isso, mas foi porque você falou isso, ou porque você fez isso. Sempre jogando a situação para que levasse assim eu me sentir culpada por aquilo. Manipulando de alguma maneira para você Exatamente. aceitar a culpa. E eu me sentia realmente responsável por algumas situações, e isso estendeu o relacionamento inteiro.
eu não percebia muitas vezes esses momentos, né? Essa mudança. Você me falou uma coisa, desculpa te interromper, ele obviamente cometia essas violências com você, pedia desculpa depois, e isso te mudava de opinião naquele exato momento. Mas uma das coisas, você se sentia muito sozinha. Isso ressoou comigo. Sozinha, mesmo que tendo pessoas em volta, pessoas vendo algumas situações e não falando nada. Você acha que isso empoderava mais ele? Isso te tirava força? Poxa, eles viram aquilo e não falaram nada. De certo, eu não posso falar nada, eu não tenho espaço para falar. Então, óbvio que o culpado é o agressor e sempre vai ser o agressor. Mas isso também, a comunidade tem uma parcela de culpa, a sociedade tem uma parcela de culpa de aceitar esse machismo. O que você pensa? Eu acho que, na verdade, e eu vejo isso em várias esferas. Eu acho que as pessoas precisam se colocar mais no lugar daquele que sofre a violência. Por exemplo, a gente precisa de mecanismos de defesa para a mulher no serviço público, na segurança, na justiça, mas a gente precisa ter o olhar da mulher. O que eu vejo que é muito comum é as pessoas julgarem uma mulher que sofre violência. A mulher, ela não vê aquilo como violência. Ela não vê esses ciclos de violência, essa violência repetitiva como violência. Ela vê como situações do dia a dia. Então, a gente sabe que pode acontecer. Eu vivo numa relação abusiva, a pessoa é violenta, a pessoa é agressiva. Eu sei que isso pode acontecer. Eu que tenho consciência de que os homens, aquele parceiro, aquele homem que está com aquela mulher, ele pode matar ela. Ela, naquela posição, ela acha que isso nunca vai acontecer. E isso acontecia comigo porque eu achava que isso jamais ia acontecer, que ele jamais seria capaz. Então, o que falta da sociedade, nos serviços, é ter esse olhar da mulher. Se colocar no lugar dela, né? Exatamente. É muito comum, é muito mais fácil, na verdade, você ver o julgamento por uma mulher que não consegue sair da relação abusiva do que o apoio para ela.